Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. E eu espero que o Senhor fale conosco nesta noite. E às vezes, irmãos, a mensagem é o coração do pregador, é o coração do pastor, é as angústias que nós enfrentamos, e aí Deus trata conosco e nós compartilhamos com a igreja esse tratar de Deus ao nosso coração. Então, nesta noite, esse texto é as angústias do pastor. Êxodo, capítulo de número 3. Vocês encontraram aí, segundo livro da Bíblia. É quando Deus comissiona Moisés para ir libertar o povo de Israel do Egito. E o primeiro versículo diz assim: apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. O texto que nós acabamos de ler, nas Sagradas Escrituras, ele fala do comissionamento de Moisés para retirar o povo de Israel do Egito. Israel viveu por 430 anos na terra do Egito, desde que entrou, quando José foi na frente, preparou tudo ali e trouxe a sua família, seu pai Jacó e os seus irmãos, e a família de Jacó entrou para o Egito. E a Bíblia fala que depois da morte de José, levantou um rei do Egito, um faraó que não conhecia a história de José, e ele começou a perceber que o povo de Israel crescia e se multiplicava na terra, e ele resolveu afligir o povo, escravizar o povo de Deus.
E a palavra do Senhor diz que isso aconteceu por um período de 430 anos. Alguns dizem que não foram 430 anos de escravidão em si. Foram 430 anos que o povo de Israel viveu dentro do Egito. E nesse período, depois da morte de José, e aí nós não sabemos quanto tempo foi de aflição, que o povo passou, mas nós podemos calcular aí aproximadamente uns 100 anos de trabalho forçado, de aflição, porque o texto diz que Moisés era da idade de 80 anos quando Deus enviou ele para livrar o povo de Israel do Egito. Nós vemos que quando Moisés nasceu, Faraó já tinha criado algumas leis para afligir o povo. Então a primeira foi, olha, todo filho, quando a mulher hebreia tiver para nascer, tiver dando à luz, falou para as parteiras, se for menino, você mata na hora. Nasceu, você já acaba. E aí as mulheres, as parteiras tiveram compaixão, Deus teve misericórdia através da vida daquelas parteiras e elas não fizeram isso. Aí o rei disse, o que vocês fizeram? Não mandei matar, elas falaram, não rei, mas quando a gente chega lá, as hebreias é mais forte que nós egípcias. Quando a gente chega, já nasceu. Quando nós chegamos lá, as crianças já estão até correndo. Então, não tem jeito. Aí o rei disse o quê? Então, a partir de hoje, eu vou ir para uma outra lei. Nasceu o menino, lança no Nilo. Então, e Moisés nasce nesse período. Então, nós temos aí um período de quase uns 100 anos que as aflições foram aumentando nesses 430 anos que o povo de Israel passou no Egito. E nós conhecemos, todos aqui conhecem a história de Moisés. Moisés nasce, é colocado lá no rio depois de 3 meses. A sua mãe vê que ele era formoso. E a questão de formoso aqui, alguns dizem que não era a questão da beleza física da criança, mas ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida daquela criança. Ela sabia que Deus havia escolhido aquela criança para alguma coisa, então ela resolveu poupar a sua vida, escondeu por 3 meses. Depois de 3 meses ela não tinha mais como esconder o menino, coloca lá na beira do rio Nilo. A filha de Faraó tira da água e cria Moisés como um filho adotivo. 40 anos se passa, Moisés grande vai lá conhecer a sua família, vai lá nas terras de Gósen, onde vivia a nação de Israel. E nessa visita ele vê um egípcio, maltratando um israelita, e ele mata esse egípcio, esconde o corpo. Depois de ser descoberto, ele precisa fugir. E essa fuga ele vai para longe, ele vai para as terras de Midian, chega lá, encontra num poço, encontra umas mulheres, tira água para elas, e elas chamam, o pai dessas mulheres chama Moisés para viver com ele, e ali ele passa mais 40 anos nesse deserto, vivendo com o seu sogro e cuidando do rebanho do seu sogro. E aí chegamos no capítulo 3 de Êxodo, que é quando Deus vai comissionar Moisés para ser o libertador de Israel. Mas o que eu quero enfatizar na noite de hoje está aqui no versículo de número 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras, e portanto desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir a terra, daquela terra para uma boa terra e larga, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então o que eu quero conversar com a igreja nesta noite é sobre esse Deus que conhece. Porque o Senhor diz assim, porque eu conheci as suas dores. Nós temos um Deus que nos conhece. Um Deus que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas dores. E dentro deste texto do chamado de Moisés, Deus vai dizer 3 coisas que me chamam a atenção e que eu quero destacar na noite de hoje para cada um de nós.
que é, como eu disse, as angústias do coração do pastor. Mas o Senhor disse para Moisés: olha, eu ouvi as aflições do meu povo, o clamor do meu povo. Então, o Deus que conhece as nossas dores é um Deus que ouve. Nós não servimos um Deus que não está preocupado com as nossas situações e que não nos escuta. Porque há momentos nas nossas vidas, irmãos, que parece que nós estamos caminhando, orando, parece que nós buscamos a Deus, mas parece que nada acontece. Parece que as nossas orações não chegam em canto nenhum, a situação não muda, tudo continua do mesmo jeito, os problemas continuam se avolumando, como aconteceu com o povo de Israel no Egito. Eles passam ali um período de 430 anos, e a palavra do Senhor diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Mas você imagine que, desde quando, antes de Moisés nascer, já havia um clamor por libertação. Porque o povo está sendo afligido, o povo está sendo escravizado. Mas só que passa um período e parece que não acontece nada. Deus parece que não está ouvindo a oração do seu povo. Parece que as coisas continuam do mesmo jeito. E há momentos nas nossas vidas que nós também enfrentamos os mesmos questionamentos. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus conhece as minhas dores? Será que Deus realmente está preocupado com a minha situação? Porque nós vamos caminhando e vamos vivenciando e parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus nos deixou à sorte, nós vamos vivendo e as coisas vão nos tomando de assalto e a gente olha, será que Deus está nos ouvindo? Mas esse texto me alegra o coração porque ele diz que Deus nos conhece as nossas dores, então nós não estamos esquecidos de Deus, Ele conhece a cada um de nós, e Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que está com seus ouvidos abertos, ouvindo o nosso clamor, mesmo que eu não tenha a resposta imediata, mesmo que você não tenha a resposta imediata, mas Deus está nos ouvindo, e na hora certa, o texto diz que Deus disse, olha, e eu desci para livrar o meu povo, porque eu os ouvi. Então a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, que o Deus que nos conhece, é um Deus que nos ouve, porque ninguém pode conhecer o outro se não ouvir. Não há um conhecimento, a gente não tem intimidade de conhecer as pessoas, se nós não escutamos as pessoas. Nós só conhecemos alguém quando nós ouvimos esta pessoa. Quando nós ouvimos o seu coração, as suas aflições, as suas lutas, as suas dores. Quando nós paramos e dizemos, olha, o que você quer falar é importante, então eu quero ouvir as suas coisas. Eu quero ouvir os seus problemas. Talvez eu não possa nem ajudá-lo, mas eu estou aqui para ouvir. E quando você ouve, você conhece. Porque se você não ouvir, como você vai saber o que a pessoa está passando? Que a pessoa está necessitando. Nós só conhecemos quando nós ouvimos, quando nós paramos para ouvir os problemas dos outros. Então nós temos um Deus que é exatamente isso. Nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que nos escuta, nós temos um Deus que para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso clamor. É um Deus que tem os ouvidos abertos e atentos. Ele disse para Salomão, quando Salomão constrói o templo e dedica o templo ao Senhor, diz Salomão, a partir de hoje, os meus olhos estão sobre esta casa, e os meus ouvidos atentos a toda a oração que for feita neste lugar. Então eu quero dizer para nós nesta noite, quero dizer para mim nesta noite, que o nosso Deus está ouvindo a cada um de nós, que nós temos um Deus que nos escuta nas nossas aflições, Ele conhece as nossas dores, porque Ele nos ouve. Ele conhece o nosso sofrimento porque Ele está atento às nossas orações. E aqui me chama a atenção, irmão, porque tem dores que nós carregamos internas. Há dores que nós carregamos, que nós não expressamos de forma oral, nós não verbalizamos, mas o nosso Deus é um Deus que conhece, porque Ele diz no Salmo 139, que Ele conhece os nossos pensamentos.
Ainda a palavra não nos chegou à boca e tu já conheces, Senhor, aquilo que está dentro de nós, dores interiores que você não consegue compartilhar com seu marido, que você não consegue compartilhar com a sua esposa, que você não consegue compartilhar com seus pais, você não consegue compartilhar com ninguém, mas o seu coração está lá e Deus conhece, Ele está ouvindo o gemido do seu coração e Ele diz: olha, eu desci para livrá-los. Nós temos um Deus que nos conhece os nossos pensamentos, Ele ouve os nossos pensamentos. Tem uma passagem linda que quando Jesus está ali em Cafarnaum, e os homens levam aquele paralítico até Jesus, e desce pelo teto, e chega ali, coloca aquele paralítico, e Jesus diz assim: olha, os teus pecados estão perdoados, pega a tua cama e vai embora. Mas antes de acontecer isso, o Senhor diz assim: os teus pecados estão perdoados. E aí aqueles fariseus que estavam ali na casa começaram a murmurar nos seus próprios pensamentos: quem é esse que perdoa pecado? Perdoa pecado é só Deus. Quem é este? Aí o texto diz que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Jesus conhecendo os pensamentos deles, diz assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado. Ele olhou para mim e disse assim: ó, levanta, pega a tua cama e anda. E automaticamente o paralítico levantou e andou. Mas o que me chama a atenção é que Jesus conhecia os pensamentos. E aí nós estamos aqui e cada um está pensando alguma coisa. Cada um está com a mente, de repente, em tantas outras situações, mas o Senhor está lá, Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu interior, Ele nos conhece nesta noite, e Ele está ouvindo o gemido, as dores que está dentro de você. Então nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que está atento ao nosso clamor, nós temos um Deus que está preocupado conosco, nós temos um Deus que vê. Conhece só quem vê. E aí o texto diz: o Senhor viu as aflições do povo de Israel e desceu. Então nós temos um Deus que ouve, mas também nós temos um Deus que vê. Um Deus que vê todas as coisas. Não há nada escondido de Deus. Não há nada oculto de Deus. Nós temos um Deus que nos conhece porque Ele nos vê. E Ele não nos vê somente aqui no culto. Não é só aqui que Deus habita. Não é só aqui que Deus está presente. Mas Deus está presente em todos os lugares. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo que percorre a terra. Ele está vendo tudo. Nada está escondido do olhar de Deus. Ele vê a minha e a sua situação. Ele vê o meu e o seu clamor, Ele vê as nossas aflições, Ele vê as nossas dores, e Ele vê além daquilo que nós mostramos, Ele vê além daquilo que nós colocamos para fora. Ele conhece, Ele vê os momentos de angústias. O Senhor vê a hora que você ora sozinho, a hora que você chora sozinho, a hora que ninguém está lá do seu lado. Mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor Deus está vendo todas as coisas. Ele é um Deus que vê. Ele vê no secreto. Ele vê no oculto. Ele vê aonde ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão lá, e Ele está olhando por nós. A nossa certeza como igreja é que nós temos um Deus que está olhando e cuidando de nós, velando pelas nossas vidas. Ele viu o sofrimento daquele povo, e Ele resolveu vir livrá-los daquele sofrimento. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor está vendo o meu e o seu sofrimento. O Senhor está vendo a minha e a sua dor, o Senhor está vendo a minha e a sua angústia, Ele está olhando para nós, os olhos do Senhor não se virou contra nós. Porque às vezes que parece que Deus não está nos vendo. Nós caminhamos dizendo: Senhor, o Senhor me deixou aqui, o Senhor não está vendo. Quem já orou assim: Senhor, o Senhor não está me vendo? Mas o Senhor está dizendo: eu vejo. Te vejo todos os dias,
te vejo no escondido, te vejo no secreto, e é por isso que ele disse que nós deveríamos orar em secreto, porque o Senhor vê, fazer as nossas ações escondidas, porque o Senhor vê, então tudo que nós fazemos o Senhor está vendo, e Ele vai recompensar a cada um de nós, porque Ele vê. E aqui, irmãos, eu quero dizer, dessa questão de ver, de conhecer, é que o Senhor vê além das nossas aparências. Sabe, porque o Senhor sabe as intenções do nosso coração, Ele vê a intenção. Sabe, o Senhor vê além. Lembra quando Ele disse para Samuel para ir ungir um rei dos filhos de Jessé? Quando Samuel chega lá na casa de Jessé, está aquele banquete, e Jessé reúne os seus filhos, e o primeiro que vem é Abinadab, alto, forte, grande, primogênito. E aí Samuel disse, tá aí, esse aí é o novo rei que Deus escolheu, né? Tem todo jeito de rei. E aí Deus olhou para Samuel e falou, Samuel, você vê só o que está por fora. Você consegue ver os olhos, Samuel, que está nos seus alcances, mas eu vejo o coração. Eu vejo o interior, Samuel, eu conheço mais profundo, eu vejo além daquilo que você está vendo. E tem hora, irmãos, que a gente só vê o que está aos nossos olhos. Nós só falamos e conseguimos dizer aquilo que nós estamos enxergando. E às vezes aquilo que nós estamos enxergando não é a realidade. Sabe, tem coisas que nós enxergamos que não é a realidade, porque Deus conhece realmente o que está dentro, as intenções do coração. Tem pessoas que se aproximam de nós e parece que elas querem o nosso bem. Parece que eles querem nos ajudar, parece que eles estão nos apoiando, mas por trás de tudo isso tem más intenções, e aí Deus que conhece o profundo, conhece o escondido, Ele vai lá e nos protege, Ele afasta essas pessoas, Ele tira do nosso caminho, porque Ele conhece as intenções do nosso coração, a intenção dos corações que se aproximam de nós. Tem momento que Deus está nos livrando, e a gente não percebe porque Ele conhece mais profundo. Se alguém saiu da sua vida, se alguém não participa mais, é porque Deus tirou, porque talvez não estava com boas intenções, porque nós não conhecemos o coração. E Jeremias escreve, diz assim, que enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso, mas Deus conhece e vê. E às vezes, irmãos, as pessoas fazem coisas, mas a intenção não é boa. Às vezes fazemos porque somos obrigados, fazemos porque queremos receber aplausos e reconhecimento, fazemos porque isso vai nos colocar em posição de destaque, alguma coisa, e nós vamos fazendo, mas o Senhor conhece realmente a intenção do coração, por que nós estamos fazendo. Tem pessoas que querem ter cargos de liderança na igreja, querem pregar, querem cantar, querem conseguir destaque, porque ele quer ser reconhecido, ele quer os aplausos, ele quer os louros, mas aí Deus está olhando lá no coração e diz, olha, não tem boas intenções, as intenções são as piores possíveis, e aí Deus não deixa prosperar, Deus não deixa ir adiante, porque Ele conhece a nossa intimidade, Ele conhece o nosso profundo, Ele realmente vê como nós somos. Deus vê o que nós realmente somos, irmãos, e se nós olhássemos para nós como nós realmente somos, nós íamos gritar, Deus tem misericórdia de mim, como disse o apóstolo Paulo, olha, porque eu sou um pecador miserável. Mesmo quando eu tento fazer coisas boas, as intenções, tem hora que a gente tenta fazer coisas boas, mas as intenções não são boas. Mas Deus conhece. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus conhece a sinceridade dos nossos corações. Ele está vendo e Ele é poderoso para recompensar segundo a sinceridade do nosso coração, porque Ele conhece, Ele nos vê. E a terceira coisa que eu quero destacar nessa noite é que Deus desce.
Olha o que Deus diz aqui para Moisés: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, e eu desci para livrá-los. Nós temos um Deus, irmão, que por nos conhecer, por se preocupar conosco, Ele vem ao nosso favor, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem na hora das nossas aflições e Ele vem trabalhar ao nosso favor, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem mudar a situação, porque Ele sabe até onde nós podemos suportar. E a palavra do Senhor diz, Paulo escreve aos Coríntios, diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Que Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar, além daquilo que nós podemos aguentar, mas no meio da provação Ele também dá um escape. Ele dá um caminho de saída para nós. No meio das nossas lutas, o Senhor, Ele vem ao nosso favor, Ele está conosco, Ele desce para estar juntamente conosco. Parece que nós estamos sozinhos, mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu te conheço, eu ouvi, eu vi, e eu desci para livrá-los, para vos dar vitória. Essa caminhada com Cristo, essa caminhada com este Deus que está preocupado com as nossas vidas. Eu quero dizer nesta noite que Deus está preocupado com as nossas vidas. Mesmo que você pareça que está abandonado, mas Deus se preocupa com cada um de nós. Deus está olhando para cada um de nós e Deus está ouvindo as nossas orações. E se for preciso, Ele vem nos livrar. Ele desce para nos livrar. E a Bíblia está cheia de livramentos de Deus, irmãos. A Bíblia está repleta de situações que Deus se coloca à frente do seu povo para trazer libertação. Dá uma olhada aqueles homens, a Priscila já falou aqui, que estavam lá naquela fornalha, condenados à morte, a ser queimado na fornalha. O rei lança eles lá e está esperando que eles morram. Mas só que a palavra do Senhor diz que Deus entrou na fornalha juntamente com eles. E o rei, quando olha para dentro da fornalha, ele não vê apenas 3 homens, mas ele vê mais um homem, ele vê o 4º homem e diz: olha, e o 4º homem tem a aparência dos filhos dos deuses. E quem era esse 4º homem, senão Jesus Cristo, que foi juntamente com os seus servos, que se manteve fiel, porque Ele livra-nos. Ele desce para nos livrar. Ele livra de forma assim que nós vemos. Mas eu gosto do livro de Esther, porque o livro de Esther não fala nada sobre Deus. Se você ler o livro de Esther, é o único livro da Bíblia que não fala o nome de Deus. Mas Deus está presente. Deus está agindo. Deus está controlando a situação. E quando Mardoqueu diz para Esther: ó, Esther, nós estamos, nosso povo está todo mundo condenado a morrer. Se você não fizer nada, vão morrer, você acha que você vai ficar livre porque você está aí no palácio? Aí ele fala assim: olha, se você não fizer nada, Deus vai levantar de outro lugar. Não diz Deus, ele diz: mas vai levantar socorro de outro lugar e vai nos livrar. A Esther diz: não, eu vou fazer parte disso. E ela chama o povo para jejuar, e os irmãos conhecem a história. Mas naquela noite onde o Amã prepara tudo, o Amã vai lá, constrói uma forca enorme, diz: amanhã eu acabo com esse Mardoqueu. Amanhã eu mato ele, depois mato toda a sua linhagem. Só que um Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece, o Deus que livra, à noite, sabe o que Deus fez? Tirou o sono do rei. O rei perdeu o sono. E aí, quando perde o sono para fazer alguém dormir, a gente conta o quê? Conta história. Aí o rei diz: olha, chama alguém para contar a história para mim. E aí a pessoa vem, os cronistas do rei vêm contar a história do rei, e eles contam uma história que o rei não conhecia. Ô rei, teve um livramento para o senhor aqui. Só sabe, não, e conta. Fizeram uma trama aqui para matar o senhor, 2 dos seus servos, e o Mardoqueu que deu ciência disso, que contou e livrou a sua vida. E o rei falou: mas e o que fizeram com o Mardoqueu? Nada. Não deram nenhuma roupa para ele, nenhum ouro, nenhum agradecimento. Não, rei, então o que nós vamos fazer para abençoar esse Mardoqueu? Aí vai entrando o Amã.
O Amã entra e o rei fala, ô Amã, o que faz para um homem que o rei se agrada, Amã? O Amã falou, sou eu. Pega o cavalo do rei, roupa do rei, coroa do rei, manda ele sair pela cidade gritando, assim se faz ao homem que o rei se agrada. Aí o rei falou, faça isso com Mardoqueu. Deus desce. Ninguém está vendo, mas Deus está o quê? Tirando o sono do rei. Deus está fazendo o quê? Colocando um livro certo da história de Amã, para que fosse lido perante o rei. Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus desce para livrar o seu povo. Deus desce para nos dar livramento. Talvez você está aqui nesta noite, olhando para todos os lados, dizendo, o que vai ser de mim? Mas Deus está trabalhando para nos dar livramento. Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu o seu clamor, Ele viu a sua necessidade, Ele viu o seu coração, e Ele desceu nesta noite para nos trazer uma resposta de livramento. Ele desceu para nos trazer uma resposta de livramento. E eu quero encerrar dizendo que aí o Moisés olha para Deus e diz, Senhor, mas para mim não dá não. O Senhor ouviu, Senhor, mas eu ir livrar esse povo? Aí o verso 12, Deus diz assim, Deus disse, certamente eu serei contigo. A garantia da nossa vitória é que o Senhor irá conosco. Certamente eu serei contigo. A garantia não sou eu, a garantia não é o pastor, a garantia não é a igreja, a garantia não é ninguém, a garantia é que o Senhor irá conosco, porque Ele nos ouve, Ele vê as nossas aflições, Ele conhece as nossas dores, e Ele diz, olha, eu serei com você, Moisés, eu irei à sua frente, eu vou garantir o sucesso dessa empreitada. Eu quero dizer nesta noite, que o Senhor nos trouxe aqui para dizer, eu serei com vocês, porque eu conheço as suas dores, eu conheço o seu coração, eu conheço as suas necessidades, e eu não vos deixei, e eu serei contigo. A noite de hoje é para a gente renovar as nossas esperanças e força de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos livrará, porque o Senhor nos conhece. Conheço as suas dores. Eu não conheço. Se você olhar para os irmãos do lado, ninguém conhece a sua dor como você. Você não conhece as minhas dores, mas Deus conhece. E por conhecer as nossas dores, Ele veio ao nosso encontro nesta noite para nos livrar, para nos dar livramento, para nos colocar diante daquilo que Ele tem preparado. Diz, olha, e eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, para uma terra ampla, para uma terra boa, para uma terra larga. Então a promessa de Deus para nós nessa noite é essa, olha, eu desci, eu ouvi, eu vi, eu conheço vocês, e eu vou levar vocês para um lugar melhor. Eu não sei qual é o seu lugar de sofrimento, a sua aflição, como estava o povo de Israel, mas a promessa de Deus para nós nessa noite é essa, eu vou levar vocês para um lugar melhor, largo, amplo, onde não haverá mais sofrimento, mas vai ser um lugar de onde mana leite e mel. É uma terra abençoada que Deus tem para nós, porque Ele veio ao nosso encontro. Eu quero encerrar nesta noite dizendo para cada um de nós, Deus nos conhece. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas intenções. Deus conhece o seu sofrimento. E Ele é poderoso para nos levar para esse lugar que Ele prometeu. Eu serei contigo. Eu vou à frente de vocês, eu estou com vocês, Deus não nos deixou, Deus não nos abandonou, mesmo que tudo em volta diga isso, mas o Senhor está ouvindo a nossa oração, o Senhor está vendo as nossas aflições, o Senhor conhece as nossas dores e o Senhor é conosco. Ele diz, eu serei contigo, Moisés, e nessa noite o Senhor fala para cada um de nós, eu sou com você. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu cuidador, eu sou o seu redentor, eu sou o seu salvador. O que você precisar, Deus é para nós.
Leve essa palavra no seu coração nesta noite. Se coloque em pé. E vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso,